Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para fazer mais um episódio das terapias integrativas. E antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, se inscrevam também no canal da minha parceira, a Iris, que é uma terapeuta maravilhosa que atua em Porto Alegre. Se você mora em Porto Alegre, por favor, vá até lá, se permita se conhecer melhor. E hoje eu quero falar sobre as barras de Access. Você sabe o que são as barras de Access? Quais são os benefícios que pode trazer para sua vida? O que pode aí melhorar na sua qualidade de vida? Bem, se você não sabe, eu vou te falar agora. Então, bora lá começar! Bem, gente, o que são as barras de Access? Eu acho que esse termo é um termo um pouco mais novo do que o Reiki, que a gente falou semana passada, é um termo que as pessoas não estão aí tão familiarizadas quanto o Reiki, mas é uma terapia integrativa que surte resultados muito bons. O que é a terapia em si? Ela foi criada em 1990 pelo Gary Douglas. Ele criou essa terapia baseado em pontos na nossa cabeça. São 32 pontos localizados na nossa cabeça que estão ligados aí a traumas, a culpas, medos, a sexualidade, a tudo que vocês podem imaginar. Esses 32 pontos estão localizados no topo da cabeça, na parte frontal e nas laterais. O que se faz durante a terapia? O terapeuta normalmente, durante 1 hora aí de consulta, ele vai fazer toques nessas 32 áreas da sua cabeça. E qual o objetivo disso? Bem, gente, o objetivo é fazer com que você destrave algumas memórias. O que acontece com a gente ao longo da vida? Desde a infância a gente começa a guardar memórias pra gente, coisas que vão acontecendo com a gente, com a nossa família, culpas, medos, coisas que acontecem que de repente a gente guarda lá no fundo da nossa memória, lá no nosso subconsciente. A nossa cabeça, ela trabalha como se tivessem caixinhas de memórias. Não sei se vocês viram já aquele filme chamado Divertidamente. Quem não viu, eu peço que veja. Parece que é um filme infantil, mas fala muito sobre a gente, sobre como a nossa cabeça funciona. E é mais ou menos aquilo, a gente tem aquelas caixinhas fechadinhas, algumas caixas estão fechadinhas para o nosso consciente, mas elas estão completamente abertas para o nosso subconsciente e faz com que a gente às vezes se proteja de maneira excessiva de situações da vida que vão acontecer novamente e você vai se proteger e vai achar que tá tudo bem, que você tá agindo normalmente, mas na verdade não, você tá travando sua vida, você não tá conseguindo seguir em frente, porque você simplesmente travou essas memórias para o seu consciente. Então, o que o subconsciente faz? Ele traz essas memórias de volta e faz com que você não haja da maneira que você gostaria, ou da maneira que você deveria, da maneira como você acredita hoje que você deveria agir. Então, o que as barras fazem? Esses toques nesses pontos específicos da cabeça, eles fazem com que a nossa mente comece a se ampliar novamente. A gente comece a trazer essas memórias do subconsciente para o consciente e comece a entender o porquê a gente tem algumas coisas na nossa vida que não vão para frente, que parecem que não andam, porque na verdade a gente tem um trauma relacionado àquilo. Alguma coisa aconteceu na sua vida aí que te fez ser do jeito que você é. Tudo que acontece na nossa vida faz a gente ser do jeito que a gente é. Só que às vezes a gente simplesmente escolhe, digamos assim, travar essas memórias. E daí entra um assunto que eu já falei num vídeo passado, eu vou até deixar linkado aqui, mas vou esboçar ele um pouquinho aqui, que é em relação às crenças limitantes. As crenças limitantes são formadas a partir disso, a partir de coisas que acontecem com a gente, que a gente esconde no nosso consciente, mas que a gente deixa no nosso subconsciente ali, aquela caixinha aberta. E os benefícios das barras de Access, eles vão muito além do que a gente pode imaginar. Eles podem ajudar a fazer um complemento para terapias como ansiedade, depressão, déficit de atenção e insônia, que são coisas que pesam muito na nossa vida e que a gente sabe que tá cheio de gente hoje em dia sofrendo disso, principalmente de ansiedade e depressão, que são as doenças aí do século, né? Elas ajudam por quê? Porque faz com que o nosso consciente consiga entender o porquê que a gente está passando por aquele momento, o porquê que a gente está tão ansioso. A maioria de nós vive ou no passado
ou lá no futuro. Raramente a gente vive no presente, raramente a gente se sente naquele momento, sabe? A gente se sente no agora. A gente tá sempre pensando no que a gente vai fazer, ou a gente tá pensando no que a gente deixou pra trás, no que aconteceu na nossa vida, no que nos deixou do jeito que nós somos hoje. Então, a terapia faz com que você realmente foque no presente, foque no hoje, porque o consciente vindo à tona, você tendo consciência do que está acontecendo, tendo consciência do porquê que você chegou aonde você, digamos assim, não queria chegar, a essas limitações das quais você não queria ter, que com certeza quem aí tem algum tipo de doença mais grave, né, que é a depressão, é a ansiedade, o déficit de atenção, com certeza não querem ter isso. E também deixando bem claro que isso não é uma cura, tá bom? As barras de ácidos não são uma cura, elas são terapias integrativas, ou seja, elas servem como complemento para outras terapias. Então, elas vão te ajudar sim, mas você precisa sim ir ao seu psiquiatra, ao seu psicólogo, para poder aí fazer o seu acompanhamento. E ajudando a ansiedade também pode ajudar aí você a se concentrar melhor nas suas tarefas diárias, não ficar tão aéreo quando alguma coisa acontece com você no seu dia, no seu trabalho, quando você precisa realmente lidar com decisões rápidas. Também pode ajudar muito em relação aos seus estudos, se você está aí estudando para concurso, coisas assim, pode te ajudar. Pode ajudar também até na questão da obesidade. Por quê? Porque muitas vezes, não todas as vezes, porque muitas vezes a gente sabe que a obesidade pode ser uma questão hormonal, mas algumas vezes a obesidade está ligada ao excesso de comida, ao tanto que a gente come e faz com que a gente engorde, faz com que a gente ganhe peso e faz com que a gente diminua a nossa qualidade de vida. Porque uma coisa é a pessoa ter aquele estereotipo de corpo e outra coisa é a pessoa engordar porque ela se alimentou de forma errada. Então, quando ela se alimenta de forma errada, o corpo responde. Você pode ter aí problema de gordura no fígado, você pode ter problema aí de diabetes, colesterol, enfim, são vários problemas que você pode desenvolver por conta disso. Então, se você tem um problema aí de compulsão alimentar, uma questão que de repente a própria ansiedade ou a depressão te deixa assim dessa forma, faz com que você se alimente de maneira equivocada, as barras também podem te ajudar nesse sentido, porque normalmente quando a gente está sofrendo disso é porque alguma coisa a mais está acontecendo na nossa vida, acontecendo na nossa cabeça. A nossa cabeça faz a gente acreditar em coisas que são completamente inexistentes. A gente não tem tantos problemas quanto a gente acha que a gente tem. A gente está sempre procurando problemas e fugindo das soluções. A gente está sempre falando, não, eu quero sim solucionar esse problema, eu quero dar um jeito de resolver isso, mas no fundo você não quer, porque você não sabe como fazer. Porque lá no fundo, lá no seu subconsciente, ele tá te dizendo, não vai lá, não faz isso porque não vai dar certo, já não deu certo antes, né? Então no fundo, aí você, do seu coraçãozinho, você acaba se limitando por conta disso. Então eu passei aí para vocês alguns desses benefícios da barra de ácidos. Outro benefício, que é um benefício que eu posso comprovar, porque eu também já fiz barra de ácidos. Aliás, a maioria das terapias que eu vou falar aqui, eu já fiz. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de terapia, porque realmente eu me sinto muito melhor em relação a mim quando eu faço isso. Quando eu saí da primeira sessão de barra de ácidos, eu me senti muito leve. Eu não estava ali consciente ainda, não tinha tido nenhuma memória que voltando à tona, tá? Eu não vou falar que eu tive isso naquele primeiro momento, porque não foi isso que aconteceu e normalmente não é assim que acontece. Essa terapia ela demora algum tempo para você poder começar aí a se perceber novamente, mas eu me senti muito mais leve. Parece que alguma coisa ali despertou o meu consciente, não trazendo as memórias passadas, mas me despertando para uma coisa nova, me despertando para de repente, por que não ousar em algumas coisas? Por que não tentar se eu realmente quero alguma coisa, independentemente do que aconteceu, o que deixou de acontecer? Então foi muito legal quando eu fiz essa terapia e eu recomendo muito para você que tem qualquer um desses problemas que a gente falou nesse vídeo, que você se trate também, se você se trate, claro, com o seu psiquiatra.
Eu acho que eu acabo me repetindo muito nos vídeos falando sobre isso, mas é muito importante vocês terem noção disso. Eu não tô aqui para persuadir ninguém a fazer só esse tipo de terapia. A não ser, claro, que você esteja aí com uma questão leve, que você queira só ir fazer um autoconhecimento, que você não tenha nenhum outro tipo de problema mais grave, você pode fazer isso isoladamente. Mas se não, sempre tem que ter o acompanhamento do seu médico, ok? Deixando isso bem claro novamente. Como eu já disse, normalmente a terapia ela dura 1 hora. A minha terapeuta, quando eu fiz isso, ela pediu para que eu ficasse 20 dias sem fazer novamente, para ter essa primeira abertura. Mas tem terapeutas que pedem ali 1 vez por semana, independentemente de ser no começo da terapia ou no final. Isso vai depender muito da pessoa que está aplicando em você. Então, procure alguém aí que você sabe que realmente fez os cursos, que realmente aí tem conhecimento sobre isso. É muito importante a pessoa ter conhecimento sobre quais são esses pontos, quais são esses toques que eles têm que fazer na cabeça. Não esquecendo, né, se você ficou interessado nesse assunto, siga a Iris aqui também nas redes sociais, que ela fala muito sobre isso também, sobre essa parte aí do subconsciente, sobre nossas memórias remotas, sobre as crenças limitantes principalmente. E não esqueçam de assistir o vídeo também que eu deixei linkado aqui embaixo sobre as crenças limitantes. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse foi o segundo vídeo da série das terapias integrativas. Vão ter muitos vídeos ainda aí pela frente, então se você se interessa por esse assunto, ou se você conhece alguém aí que se interessa sobre isso, por favor, recomende aí o vídeo para essas pessoas, compartilhe com elas, se inscreva no canal e também dê o seu joinha, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui no YouTube, fazer com que ele cresça e que mais pessoas possam ter conhecimento sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.